Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Anselmo Filgueira e o assunto agora é sobre ângulo. Vamos lá? Mas o que é ângulo? Ângulo é a abertura, a medida entre dois segmentos de reta que possuem o mesmo ponto em comum, que esse ponto é chamado de vértice. Quanto maior a abertura, maior será o ângulo. Tranquilo? Agora dá uma olhada. Temos o primeiro segmento de reta e o segundo segmento de reta. Quando nós colocamos um ponto em comum, esse ponto é chamado de vértice. Vamos chamar de ponto O, que aí formamos a vértice, e essa abertura, essa distância, é chamado de ângulo. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só, o ângulo pode ser representado à medida de duas formas. Podemos utilizar a letra grega, por exemplo, o ângulo alfa, ou com o nosso alfabeto mesmo, acrescentar o acento circunflexo. Então, temos a medida do ângulo x. Tranquilo? Fácil, né? Para demonstrar a importância do ângulo, eu vou utilizar o conteúdo de geografia. Por exemplo, em geografia, você estuda que a Terra gira em torno do Sol, que é chamado de movimento de translação. E uma volta completa em torno do Sol leva um ano, que é 360 graus, certo? Outro movimento, que é o movimento de rotação. O planeta Terra gira em torno do próprio eixo, que leva um dia, certo? Uma volta completa, então temos 360 graus. Um detalhe muito importante: a Terra gira em torno do próprio eixo com uma inclinação de 23 graus e meio. Pode ver na imagem que pela inclinação, todo o hemisfério norte ele está mais afastado do Sol. Isso faz com que todo o hemisfério norte esteja no inverno. Essa mesma inclinação faz com que o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, esteja mais próximo do Sol. Logo, mais próximo faz com que o hemisfério sul esteja no verão. Viu a importância do ângulo? Agora vamos ver como que os ângulos são formados. Se eu tenho dois segmentos de reta e não possui nenhuma abertura entre elas, então eu estou marcando 0 grau, nenhuma abertura. Agora, se um segmento está a 90 graus, então nesse percurso eu tenho uma abertura de 90 graus. Mais uma abertura, eu chego a 180 graus. E assim vai percorrendo o ciclo, mais 90 eu tenho 270 graus. E, concluindo o círculo, eu tenho uma volta completa, que é chamado de 360. Eu tenho uma volta completa, completando 360 graus. Tranquilo? Agora, a classificação dos ângulos. Olha só, eu tenho dois segmentos de reta, um do ponto O até o ponto A e o outro do ponto O até o ponto B. Como não tem nenhuma abertura, então eu tenho 0 graus, que é chamado de ângulo nulo. Tranquilo? Agora, olha só, o segmento de reta do ponto O até o ponto A e outro do ponto O até o ponto B. Agora, os mesmos segmentos de reta estão na mesma posição, mas pode ver que ele deu uma volta completa. Ele deu um giro de 360 graus. Por isso chamamos de ângulo de uma volta, certo? Outro ângulo. Olha só, temos aí
um segmento de reta do ponto O até o ponto B e outro do ponto O até o ponto A. Essa abertura deu um giro de 180 graus. E aí de casa, alguém sabe o nome desse ângulo? Vou dar uma dica. Pense que essa reta fosse um prato, certo? E esse prato, você conseguiria tomar sopa nele? Não, pela profundidade, acredito que não, né? Agora, por quê? Porque ele é raso, seria um prato raso. Então, esse ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Legal a dica, né? Então, 180 graus é chamado de ângulo raso. Agora, olha este ângulo. Pode ver que um segmento de reta está na horizontal, o segmento de reta OB. E o outro se encontra na vertical, o segmento de reta OA. E a abertura forma um ângulo de 90 graus, que pode ser representado dessa forma. Você coloca um quadradinho com um ponto no meio. Esse quadradinho com um ponto no meio, ele representa 90 graus. Agora o nome, alguém de casa já sabe? Vou dar uma dica. Esse que está na horizontal, vamos pensar que é o chão, retinho. O que está na vertical, vamos imaginar que é uma parede, retinha. Bem, então se eu tenho o chão retinho e a parede retinha, então ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. E agora, se for dessa forma, o ângulo for maior do que zero e menor do que 90. A medida do ângulo, eu estou utilizando o alfa. Então, a medida do ângulo alfa, maior do que zero e menor do que 90. Vou dar uma dica. Bem, se o ângulo é pequeno, o ângulo é um ângulo fino, vamos pegar como exemplo a voz feminina. A voz feminina, ela não tem uma voz fina, uma voz aguda. Então, o ângulo nós chamamos de ângulo agudo. Então, quando o ângulo é maior do que zero e menor do que 90, é chamado de ângulo agudo. Por exemplo, 17 graus é maior do que zero e menor do que 90. Então, temos ângulo agudo. Fácil, né? A última. Agora, esse daí. O ângulo, ele é maior do que 90 e menor que 180. Quando o ângulo é maior do que 90 e menor que 180, chamamos de ângulo obtuso. Tranquilo, pessoal? Então, um exemplo, 137 graus. Ele é maior do que 90 e menor que 180. Então, 137 graus recebe o nome de ângulo agudo. Bem, turma, então essa foi nossa aula sobre a classificação dos ângulos, na qual aprendemos sobre o ângulo de uma volta, o ângulo reto, o ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso, o ângulo que é maior do que zero e menor do que 90 graus, que recebe o nome de ângulo agudo, e o ângulo obtuso, quando ele mede maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Certo, turma? Então, desejo a todos bons estudos e até a próxima.